Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Eu quero dar um alô especial, com muito carinho para você que vai fazer aí o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós estamos aqui preparando uns aulões de véspera, tá? Então nessa aulinha aqui a gente vai dar aí umas dicas super especial para recordar alguns assuntos que com certeza vocês já estudaram. Tá? Então, no aulão, a gente busca justamente isso. Dar uma revisada nos assuntos que vocês já estudaram, dando uns focos principais àquilo que é mais importante, que você não pode esquecer em hipótese nenhuma, e resolvendo alguns modelinhos de exercício, ok? Então, para você que vai aí fazer o concurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje nós vamos recordar nesse aulão, tá? Sobre lógica de argumentação. Esse é um assunto muito recorrente, muito cobrado pela banca VUNESP, tá? Ela bate muito pesado com relação à lógica de argumentação. E nesta aula a gente vai dar um foco aí muito legal para alguns pontos que são considerados importantes. Antes, porém, vamos dar algumas definições, que é para a gente recordar alguns assuntos. O primeiro deles, argumento. O que é um argumento? Que é fundamental na hora de nós resolvermos lógica de argumentação. Um argumento é uma sequência de proposições, na qual uma delas é a conclusão e as demais são premissas. As premissas justificam a conclusão. Então, o argumento é um resultado de um conjunto de premissas e conclusões. Então, eu vou ter premissas e vou ter conclusão. O argumento é o conjunto de tudo isso daí, ok? Bom, e proposições, professor? Está falando de proposições. O que são proposições? Proposições são sentenças afirmativas que podem ser verdadeiras ou falsas, ok? Então, as proposições que irão aparecer, tá? Que são as premissas, que são compostas por proposições, elas podem ser verdadeiras ou elas podem ser falsas, beleza? Esse é o primeiro conceitozinho que nós gostaríamos de relembrar com vocês. Então, continuando ainda falando sobre argumento, nós vimos que o argumento ele é composto por premissas e conclusão. Bom, falando primeiramente sobre as premissas. O que são as premissas? São as afirmações disponíveis. É aquilo que é apresentado, são as primeiras proposições, são as primeiras informações que nos são dadas para que a gente possa, depois, no outro momento, tirar uma conclusão. Vamos ver um exemplo disso. Exemplo. Todo concurseiro precisa estudar lógica. Isso é uma premissa, ok? Segundo, José é concurseiro. Também é outra premissa. E aí, num terceiro momento, temos uma outra proposição. Logo, José precisa estudar lógica. A própria palavra logo, ela já nos remete ao conceito de conclusão. Ela já nos direciona à conclusão desse argumento aqui. Então, José precisa estudar lógica, é a conclusão que nós estamos tomando. Então, veja bem, o argumento é o conjunto de tudo isso aqui. Eu tenho premissas, que são afirmações, que são as proposições declarativas, que podem ser verdadeiras ou falsas, e, por último, eu tenho uma conclusão que eu vou tirar de acordo com o que cada premissa está me remetendo. Tá? De acordo com as informações de cada premissa, eu tiro uma conclusão. Então, o conjunto disso aqui é chamado de argumento. Beleza? Então, nós sempre teremos premissa, premissa e conclusão. Podemos ter mais de duas premissas. Tá? Bom, o argumento pode ser válido ou pode ser inválido. É outra questão que tem que ficar muito clara. Nem sempre diante de um argumento
a resposta vai ser válida, esse argumento vai ser considerado válido, ou esse argumento vai ser considerado inválido. Então, nós temos essas duas situações aí. Vamos entender quando que é um e quando que é outro, ok? Inicialmente, falando do argumento válido. Nós temos aqui que um argumento é válido quando as premissas, veja bem, gente, eu coloquei entre parênteses aqui, independente do que está escrito, devem sempre ser consideradas verdadeiras para sustentar a conclusão. O que nós queremos dizer com isso, prezado concurseiro? Que as premissas, elas são sempre verdadeiras. Nós devemos considerá-las sempre como sendo verdadeiras. Professor, mas lá está dando uma afirmação que eu sei que não é verdadeiro. Ok, beleza. Mas para efeito de julgamento do argumento, nós devemos considerá-la como sendo verdadeira. Porque o argumento ele tem que encontrar sustentação nas premissas. A sua conclusão tem que estar de acordo com o que cada premissa está dizendo, independente do valor lógico dessa premissa. Porque pode ser uma proposição verdadeira e pode ser uma proposição falsa. Mas nós devemos considerar as premissas sempre sendo verdadeiras. Então eu não julgo isso. Por isso que eu dei um destaque e coloquei entre parênteses aqui, independente do que está escrito. Vamos lá. Com a verdade das premissas, então partindo desse pressuposto, tiramos as nossas conclusões com base nos conectivos lógicos envolvidos. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que as proposições que vão aparecer nas premissas, elas podem ser proposições simples ou podem ser proposições compostas. E você já deve ter estudado isso. Proposições simples não tem nenhum conectivo de ligação. Maria é bonita. Proposições compostas tem que ter um conectivo de ligação. Maria é bonita e estudiosa. Então eu tenho o conectivo e, juntando aí duas proposições. Então veja bem, eu posso ter o conectivo e, eu posso ter o conectivo ou, o se então, ou o ou somente, ok? Então nós temos 5 conectivos lógicos. Então recomendação, dá uma olhadinha lá na tabela verdade e ver qual é o comportamento dos conectivos lógicos. Nós temos uma aulinha lá só sobre tabela verdade. Se você tem dúvida, assista lá. Nós precisamos saber muito bem como que é empregado os conectivos lógicos. Então, com base nesses conectivos, se as conclusões tiradas correspondem à conclusão dada, o argumento é válido. Caso contrário, não é válido. Veja bem, com base nisso daqui, a conclusão tem que corresponder. Se ela corresponder, é válido. Se não corresponder, não é válido. Vamos ver alguns casos aqui de argumentos válidos. Validade de um argumento. Então, veja bem, gente. Em alguns casos, preste muita atenção nessa informação aqui. As premissas e a própria conclusão podem ser proposições visivelmente falsas, mas o argumento continua válido. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que nós vamos estar diante de premissas falsas, com afirmações falsas, mas a conclusão continua sendo válida. O argumento continua sendo válido, ok? Pode ser que a premissa seja falsa e a conclusão seja falsa e o argumento seja verdadeiro. Pode ser que a premissa seja falsa, conclusão verdadeira e argumento verdadeiro, ok? Agora, o que nunca vai acontecer, que não pode, é sendo as premissas verdadeiras, a conclusão ser falsa. Aí o argumento não vai ser válido, ok? Sempre que as premissas forem verdadeiras, obrigatoriamente a conclusão tem que ser verdadeira. Se não acontecer isso, o argumento não é válido, tá? Por que isso aqui acontece?
Porque, galera, na lógica, não se leva em conta a verdade ou a falsidade das premissas, e sim a validade ou não do argumento. Então, para ficar claro para você, prezado concurseiro, nós não estaremos julgando o valor lógico da proposição presente em cada premissa. Ah, essa proposição é falsa ou essa é verdadeira. Não. Nós consideramos sempre como sendo verdadeiras todas as premissas, ok? Independente do seu valor lógico. E aí tem que haver uma certa consonância entre as premissas e a conclusão tem que estar de acordo com o que cada premissa está afirmando. Se estiver de acordo, o argumento é válido, muito embora aquilo que eles estão afirmando seja algo falso. Mas o argumento continua sendo verdadeiro, válido. O argumento é válido, o argumento. Nós não julgamos o valor lógico nem da premissa e nem da conclusão. Nós julgamos simplesmente se há consonância da premissa com a conclusão. Se houver argumento válido. Se não houver argumento inválido. Ok? Então, dica LAC aí para você não esquecer, galera. Isso aqui tem que ficar muito claro para você, prezado concurseiro. Jamais poderemos chegar a uma conclusão falsa quando as premissas forem verdadeiras e o argumento for válido. Então, veja bem, premissas verdadeiras, conclusão verdadeira, argumento válido, ok? Se as premissas forem falsas, aí eu posso ter uma conclusão verdadeira ou uma conclusão falsa, tá? Não garante. Mas se a premissa for verdadeira, sempre a conclusão também será verdadeira, se o argumento for válido. Se não for válido, aí não vai acontecer isso, ok? Bom, algumas observações antes da gente fazer os testes aí. Primeira observação que a gente quer nesse aulão de véspera aí deixar claro, relembrar, porque você precisa estar sabendo isso. Eu quero falar especificamente do conectivo OU, tá? Quando a gente tiver premissas ligadas com proposições compostas, ligadas pelo conectivo OU, são duas proposições simples, né? A ou B, nós temos que tomar alguns cuidados, tá? Então eu vou criar algumas situações e fazer aquelas observações que vocês não podem esquecer. Primeira situação, observem aqui. Estudou ou não passou? Premissa 1. Premissa 2. Antônio passou. Conclusão, Antônio estudou. Pergunto para você, prezado concurseiro, esse argumento, que é o conjunto de tudo isso, duas premissas e uma conclusão, é um argumento válido ou não? A resposta aqui é sim, é um argumento válido. Por que que é um argumento válido? Nós temos que levar em consideração que nós temos uma proposição composta na premissa 1, estudou ou não passou. É uma proposição composta ligado pela disjunção ou, pelo conectivo ou. E lá na tabela verdade, por isso que eu fiz a referência da tabela verdade, nos diz que toda proposição composta ligada pelo conectivo ou só terá valor lógico falso, se as duas proposições forem falsas. Caso contrário, será sempre verdadeiro. Em outras palavras, para que uma proposição composta ligada pelo conectivo ou seja verdadeira, basta que uma das duas seja verdadeira. Quer dizer, pelo menos uma tem que ser verdadeira. A conclusão que eu tiro é que se eu diagnosticar que uma delas é falsa, obrigatoriamente a outra tem que ser verdadeira. Beleza? Bom, a proposição 2 diz Antônio passou. Observem que isso aqui é uma proposição simples. Bom, se é uma proposição simples, eu devo considerá-la sempre verdadeira e tenho que partir dela. Galera,
o ponto de partida, a análise inicial, nossa, tem que ser sempre pela proposição simples. Ou eu começo pela proposição simples, quando tem. Caso não tenha a proposição simples, a recomendação, procure a proposição composta que esteja ligada pelo conectivo e, pela conjunção. Porque a conjunção e nos garante que os dois são verdadeiros. E a partir daí dá para fazer outras deduções. Então, busque sempre isso. Tem proposição simples? Começo dela. Não tem proposição simples? Começo daquela proposição composta que está ligada pela conjunção e. Caso não tenha nenhuma dos dois, aí você faz opção por qualquer uma, e aí vai ter que ser deduções, para ver se entra em contradição ou não. Ok? Bom, mas no nosso caso, nós temos uma proposição simples. Tem que analisar ela. Isso aqui é verdadeiro. As duas proposições são verdadeiras. Nós sempre partimos da premissa que elas são verdadeiras. Antônio passou é verdadeiro. O que está dizendo aqui na premissa 1? Na segunda parte da premissa 1. Está dizendo que ele não passou. Se Antônio passou é verdadeiro, dizer que ele não passou é falso. Mas veja bem, eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo ou, na qual pelo menos uma delas tem que ser verdadeira. Porque a proposição é verdadeira. Então, se eu já diagnostiquei que a primeira parte é falsa, conclusão, obrigatoriamente essa primeira parte tem que ser verdadeira. É obrigatório, porque senão a proposição não vai ser verdadeira. Bom, então eu sei que Antônio estudou é verdadeira. Portanto, a conclusão que foi tirada, Antônio estudou, é um argumento válido. Por quê? Porque encontra consistência nas premissas. Tá? Encontra consistência nas premissas. Portanto, argumento válido. Ok? Isso aqui é para nós iniciarmos aí já relembrando a questão de validade de um argumento. Vamos ver uma outra situação com esse mesmo conectivo ou aí. Ele é um conectivo, e aí eu selecionei dois conectivos, o ou e o se então, nesse aulão de véspera, porque são os mais cobrados aí. E muitas vezes eles causam algumas dúvidas na hora de nós julgarmos a validade de um argumento. Então nós vamos aqui partir do mesmo argumento com uma simples mudança. Veja bem, situação 2. Estudou ou não passou. Observe que esta premissa 1 é a mesma premissa que nós trabalhamos anteriormente. Eu só mudei a premissa 2. Agora eu estou dizendo que Antônio não passou. Antes da premissa 2, nós dizemos que ele tinha passado. Agora nós estamos dizendo que ele não passou. Bom, Antônio não passou, premissa 2. Conclusão, Antônio não estudou. Esse argumento vai ser um argumento válido ou não? Vamos julgar o argumento. Então, veja bem. Vamos seguir o passo a passo da resolução. Primeiro passo, eu verifico quantas premissas eu tenho. 2 premissas. Segundo, tenho premissa simples? Tenho. Se não tivesse, eu partia para a conjunção e. Mas tenho premissa simples. Quem é a premissa simples? É a premissa número 2. Nós estamos partindo do pressuposto que todas as premissas são verdadeiras. Tá? Tanto a 1 quanto a 2. Então, premissa 2, verdadeira. Antônio não passou, é verdadeiro. É verdadeiro, ele não passou. Beleza. Agora vamos para a premissa 1, que é uma proposição composta ligada pelo conectivo ou, na qual nós já sabemos que é verdadeira essa proposição. E para que uma proposição composta ligada pelo conectivo ou seja de fato verdadeira, pelo menos uma das 2 proposições simples tem que ser verdadeira. Pelo menos uma. Ou seja, em outras palavras, identificando que uma delas é falsa, faz com que a outra obrigatoriamente seja verdadeira. Então vamos lá. Antônio não passou é verdadeiro. E aqui está dizendo que ele não passou. Na segunda parte da proposição 1 diz, Antônio não passou. Opa, isso aqui é verdadeiro.
Isso é verdadeiro, a gente já diagnosticou na proposição 2. Beleza. Agora, sendo a segunda parte verdadeira, o que eu posso dizer da primeira parte? Eu posso dizer que ele estudou? Posso dizer que ele não estudou? Veja bem, se eu disser que ele estudou é verdadeiro, essa proposição continua sendo verdadeira, não vai mudar. Se eu disser que Antônio estudou é falso, essa proposição continua sendo verdadeira. Então, veja bem, prezado concurseiro, quando eu diagnostico que uma delas é verdadeira, eu não posso expressar nada sobre a outra, porque, independente do valor lógico dessa primeira parte, ela pode ser verdadeira, ela pode ser falsa, tanto faz, porque eu já identifiquei que esta é verdadeira. E sendo esta verdadeira, já é o suficiente para que eu considere toda a proposição composta como sendo verdadeira. Isso por quê? Porque lá na tabela verdade do conectivo ou me dá essa garantia. Pelo menos uma ser verdadeira, toda a proposição é verdadeira. Então, como eu já identifiquei que a segunda parte é verdadeira, a primeira parte tanto faz. Se ela for verdadeira ou se ela for falsa, não vai mudar o valor lógico da proposição. Sendo assim, eu não posso concluir que Antônio não estudou. Pode ser que seja verdade isso? Pode, mas pode ser também que seja falso. Porque tanto faz ele estudar ou não estudar, eu já tenho a certeza que ele não passou. E o fato dele não ter passado não quer dizer que ele não estudou. Ou não quer dizer que ele estudou. Ok? Beleza? Então eu não posso tirar essa conclusão. Então veja bem, como a conclusão, como as premissas, não nos auxiliou de forma concreta, tá, a tirar uma conclusão, nós dizemos que esse argumento ele é um argumento inválido, porque essa conclusão não encontra consistência nas premissas, não tem apoio, não tem sustentabilidade, porque aqui admite mais de uma resposta. Se admite mais de uma resposta, gera dúvida. Se gera dúvida, eu não posso afirmar que ele não estudou, porque ele pode ter estudado e ter não passado do mesmo jeito, ok? Então, dessa forma, o meu argumento se torna inválido. Viram a importância de nós compreendermos bem esse conectivo ou, gente? Porque ele é meio traiçoeiro. Observem que eu trabalhei praticamente com as mesmas premissas. Eu simplesmente só neguei as afirmações anteriores e já tive um argumento inválido. Ok? Tome cuidado com esse conectivo ou. Observação 2. Um outro conectivo também muito presente nos concursos, que vira e mexe, acaba nos induzindo a erros. E nós precisamos entender bem o seu contexto, a sua constituição e como é a sua composição na tabela verdade. Então, é o conectivo se então. Vai estar presente nas premissas, ligando as proposições simples. Nós lemos se A, então B. Então, vamos observar aqui alguns pontos que nós temos que saber com relação a esse conectivo. Nós sabemos que na tabela verdade, o conectivo se então só admite valor falso em uma única situação. Quando a primeira proposição simples for verdadeira e a segunda proposição simples for falsa. Então, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a proposição composta ligada pelo conectivo se então, ela vai ser falsa, ok? Esta é o que nos diz a tabela verdade com relação ao conectivo se então. Então, com base nisso, nós podemos tirar algumas conclusões sabendo o valor lógico da primeira e da segunda proposição. E é isso, e são essas as observações que nós vamos dar aqui para você aí nesse aulão de véspera. Primeira observação:
se eu confirmo a primeira, ou seja, se a primeira proposição é verdadeira, o que acontece com a segunda? Ela fica automaticamente confirmada. Ela terá que ser verdadeira. Como assim, professor? Eu não entendi. Nós dissemos aqui que a proposição composta ligada pelo conectivo se então, ela só tem valor lógico falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. A primeira sendo verdadeira e a segunda sendo falsa, toda a proposição composta é falsa. Nos demais casos, ela é sempre verdadeira. Veja bem, quando nós vamos julgar a validade de um argumento, nós consideramos sempre que as premissas são verdadeiras. E as premissas são formadas por proposições, que podem ser simples ou podem ser compostas. Então, diante de uma proposição composta, ligada pelo conectivo se então, nós partimos do pressuposto sempre que ela é verdadeira. Então, se ela é verdadeira, não pode a primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa. Tem que ser outros casos. Então, veja bem, quando eu tenho a certeza que a primeira é verdadeira, obrigatoriamente, então, a segunda vai ter que ser verdadeira. Porque se ela for falsa, a proposição vai ser falsa. E nós estamos partindo do princípio que ela é verdadeira. Então, obrigatoriamente, a segunda é verdadeira. Agora, se eu negar a primeira, se a primeira for falsa, a primeira não é verdadeira, a primeira é falsa, o que eu posso dizer com relação à segunda? Aí eu não posso dizer nada. Porque sendo a primeira falsa, a segunda pode ser falsa ou a segunda pode ser verdadeira. Porque em ambas situações, a proposição composta será verdadeira. Então, sendo a primeira falsa, eu não posso dizer nada da segunda. Então, nesse caso, eu fico em xeque. Ok? Não tenho escolha. 3. Confirmando a segunda, ou seja, a segunda sendo verdadeira, o que acontece com relação à primeira? Gente, se a segunda é verdadeira, a primeira tanto faz. Ela pode ser falsa ou ela pode ser verdadeira. Porque se a primeira for falsa, beleza, tranquilo, continua sendo verdadeira a proposição composta. E se a primeira for verdadeira, também vai continuar. As duas sendo verdadeiras, a proposição composta é verdadeira. Eu só tenho que fugir, sendo a primeira verdadeira, a segunda é falsa. É a única coisa que não pode acontecer. Então, se a segunda é verdadeira, a primeira tanto faz. Eu não tenho que tomar cuidado nenhum. Portanto, eu não posso fazer nenhuma afirmação também. Ok? Bom, item 4. Negando a segunda, agora a segunda é falsa. Aí eu tenho já... acendeu uma luz de alerta. Se a segunda é falsa, a primeira não pode ser verdadeira. Porque, sendo a primeira verdadeira, a segunda falsa, a proposição composta é falsa. Então, não pode esse caso. Então, sendo a segunda falsa, obrigatoriamente a primeira vai ter que ser falsa também. As duas têm que ser falsas. Então, eu sei o valor lógico da primeira, conhecendo o valor lógico da segunda. Aí eu posso afirmar. Então, esses 4 pontos, eles são um resumo da tabela verdade, dando um foco aí para o conectivo se então. Agora, vamos ver na prática como que a gente aplica isso, essas observações aqui que nós colocamos. Então, vamos criar algumas situações aqui. Situação 1. Vou pegar o mesmo exemplo, só que agora trabalhando com o conectivo se então. Lá nós trabalhamos com o conectivo ou. Se estudou, passou. Observe que, professor, não está o se então. Isso aqui fica implícito que está o se então. É uma forma de ler. Se estudou, então passou. Tá? Nem sempre o se e o então irá aparecer. Fica implícito, são formas equivalentes de nós escrevermos o se então, o conectivo se então. Então, se estudou, então passou. Ok? Premissa 1. Premissa 2, Antônio não passou. Portanto, é uma proposição simples. Eu tenho uma composta em cima e eu tenho uma simples embaixo. Conclusão, Antônio não estudou. Observem que esse argumento que nós trabalhamos aqui, ele é muito parecido
Na real, ele está falando sobre o mesmo assunto que o anterior, só que era com o conectivo ou. E observem que nós temos valores lógicos diferentes e resultados diferentes do que nós encontramos. Por quê? Porque o conectivo que está presente agora é outro. Então, vamos lá. Partindo sempre que todas as proposições são verdadeiras, então essa proposição é verdadeira e essa proposição é verdadeira também. Começando sempre da proposição simples, Antônio não passou, isso é verdadeiro. Antônio não passou. Beleza. Agora eu vou para a proposição 1, para a primeira premissa aqui. O passou está na primeira ou na segunda parte? Ah, está na segunda parte, então é a segunda proposição da premissa 1. Bom, está aqui. Aqui está dizendo que ele passou, mas eu sei que ele não passou. Não passou é verdadeiro, portanto, passou é falso. Veja bem, gente, se a segunda proposição é falsa, o que não pode acontecer com a primeira? A primeira não pode ser verdadeira, porque se a primeira for verdadeira, a proposição composta não vai ser verdadeira, ela vai ser falsa. Então, conhecendo o valor lógico da segunda, sendo falso, fica óbvio que o valor lógico da primeira só pode ser falso, não pode ser verdadeiro. Por quê? Porque esta proposição é uma proposição verdadeira. Então, eu tenho certeza absoluta que estudou é falso. Se estudou é falso, o que é verdadeiro, galera? O verdadeiro é que ele não estudou. Então, a conclusão que foi tirada aqui é uma conclusão que está de acordo, que está em sintonia com o que as premissas nos remeteram. Cada afirmação da premissa está de acordo com a conclusão. Portanto, esse argumento é um argumento válido, ok? Observem o cuidado que nós temos que ter com o conectivo utilizado na hora de nós julgarmos o valor lógico de um argumento, ok? Mudei o conectivo, um argumento que anteriormente, quando era com o conectivo ou, nós consideramos ele inválido, agora nós estamos considerando ele válido, por quê? Porque mudou o conectivo de ligação. Então, é nesse sentido que eu quero que você fique esperto aí. A VUNESP trabalha muito essa questão aí, desses conectivos, galera. Situação 2. Vamos lá. Se estudou, passou. Tá? Se estudou, passou. Observem que eu estou trabalhando aqui, nessa observação 2, a mesma premissa do anterior. Se estudou, passou. Tá? Agora nós vamos dizer que Antônio passou. Antônio passou. Conclusão. Antônio estudou? Vamos verificar agora se essas premissas estão nos remetendo a uma verdade nessa conclusão. Portanto, se sim, o argumento é válido. Se não, o argumento não é válido. Se a conclusão não encontrar sustentabilidade nas premissas, o argumento é inválido. Partindo sempre do pressuposto que as premissas são verdadeiras, tá? As duas premissas são verdadeiras, e começando sempre da proposição simples, nós temos que Antônio passou, ok? Antônio passou. Verdadeiro, passou, verdadeiro. Agora vamos para a premissa número 1, fazer o julgamento dela. Eu tenho que verificar se o passou faz parte da primeira ou da segunda parte da proposição composta, porque ela pode aparecer por primeiro ou por segundo. O passou aparece na segunda proposição simples da proposição composta da premissa 1. Está aqui. Passou. Passou, passou. Então, passou é verdadeiro. Aqui também é verdadeiro. Galera, prezado concurseiro, se a segunda parte da proposição composta é verdadeira, o que eu posso dizer com relação à primeira parte? Não posso dizer nada. Porque, sendo a primeira parte falsa, e daí? Não muda nada. A proposição composta continua sendo verdadeira. Sendo a falsa a segunda verdadeira, a proposição é verdadeira.
Ah, professor, mas e se a primeira for verdadeira? Se a primeira for verdadeira, a segunda sendo verdadeira, a proposição também é verdadeira. Então, tanto faz ser falso ou ser verdadeiro, não vai mudar o valor lógico da proposição composta. Não muda, porque essa proposição composta, ela só é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Como a segunda é verdadeira, em qualquer outros casos, ela vai ser sempre verdadeira. Portanto, eu não posso afirmar se ele estudou ou não estudou. Eu não posso afirmar, eu só sei que ele passou. Isso é verdadeiro. Agora, se ele estudou, se ele não estudou, eu não posso. Eu não encontro consistência para poder fazer tal afirmação. Então, Antônio estudou é uma conclusão verdadeira? Pode ser que sim, pode ser que não, porque se ele não estudar, ele pode passar também sem estudar. Então, como tem dupla resposta, como eu tenho outras alternativas, eu não posso fazer tal afirmação. Então, esse argumento não é um argumento válido. Por quê? Porque a conclusão não encontra sustentabilidade nas premissas. Conclusão, argumento inválido. Ok? Então, aí, ó, mais uma vez, as pegadinhas do C, então, né, galera? Temos que ficar esperto aí, ó, já próximos da prova aí, temos que ficar atento e observar bem esses passos. Uma terceira observação, que é uma outra palavra que aparece muito quando nós estamos fazendo o julgamento de um argumento, são justamente as proposições categóricas. O que são as proposições categóricas? É a utilização da palavra todo, algum, nenhum. Então, são palavras que aparecem com uma certa frequência. E a gente tem que ficar atento de como resolver casos em que apareçam essas palavras. Então, vai uma dica aí nessa véspera para vocês relembrarem. Muito embora nós demos aula sobre essas proposições categóricas, então está lá bem certinho como que se faz para resolver quando é todo, quando é algum, como é nenhum, como que se nega isso. Então, eu recomendo dar uma olhadinha lá na aula. Mas hoje, nessa revisão aí, nós queremos só destacar o seguinte, que essas proposições, todo A é B, algum A é B e nenhum A é B, elas são verdadeiras por serem premissas. Veja bem, nós devemos sempre considerar as premissas como sendo verdadeiras. Isso faz parte do julgamento do argumento. Tá? Sempre as premissas a gente considera como verdadeiras. Só que na hora de montar, nós devemos optar por quê? Diagramas lógicos. Professor, mas é obrigado? Não, não é obrigado. É recomendado. Porque quando nós desenhamos, quando nós fazemos os diagramas, facilita a visualização na hora de nós resolvermos alguns exercícios. Então vamos ver aí uma situação de prática disso daí. Premissa 1. Toda bruxa feia será queimada. Olha aqui o todo aparecendo. Ó. Todo A é B. Tá? Premissa 2. Ana é uma bruxa feia. Conclusão. Ana será queimada. Então eu tenho toda bruxa feia será queimada. Ana é uma bruxa feia. Ana será queimada. Esse argumento é um argumento válido ou não? Veja bem, a validade ou não desse argumento consiste em a conclusão encontrar consistência nas premissas 1 e 2. Então, nós temos que ver se essa consistência existe. Começando sempre pela proposição simples, eu sei que Ana é uma bruxa feia. Isso é uma afirmação. Ana é uma bruxa feia. E nós sabemos, através da premissa 1, que toda bruxa feia será queimada. Como que eu represento isso? Está aqui, ó. Bruxa feia. Aqui é o conjunto de todas as bruxas feias. E na premissa 1, está dizendo que toda bruxa feia será queimada. Ou seja, vai fazer parte dos que forem queimados. Toda bruxa feia faz parte do conjunto dos que são queimados. Se Ana é uma bruxa feia, então ela está aqui dentro.
Ela faz parte desse conjunto, que por sua vez faz parte desse outro conjunto. Então, Ana, por ser bruxa feia, ela vai ser queimada. Isso é uma verdade. Então, Ana será queimada? Sim, esse argumento é um argumento válido, ok? Observe que quando a gente faz o diagrama, fica bem mais fácil de nós visualizarmos isso daí, ok? Bom, gente, nós falamos agora muito em argumento válido, mas nós temos situações em que o argumento não vai ser válido. E a gente precisa deixar claro isso também. O argumento ele é inválido quando? Aliás, o argumento inválido também é conhecido por falácia ou sofisma, que são outras termologias que nós damos para justificar a invalidade de um argumento, ok? Quando que ele vai ser inválido? Quando a verdade das premissas não é suficiente para garantir a verdade da conclusão. Quer dizer que se eu tenho premissas que são verdadeiras, mas a conclusão que eu tenho, a conclusão que foi tirada, não encontra consistência nessas premissas. Aí, nesse caso, o argumento vai ser inválido. Então, essa falácia, esse sofisma, ele nos remete a conclusões falsas. Então, nós temos que tomar cuidado, tá? Vamos ver um exemplo disso daqui. Exemplos de sofisma, falácia ou argumentos inválidos. Vamos considerar duas premissas, P1 e P2, e uma conclusão que... Premissa 1. Todos os cachorros são animais. Premissa de conteúdo verdadeiro. Tranquilo? Todos os cachorros são considerados animais. Isso é uma verdade. Vamos para a premissa 2. Todos os gatos são animais. Todos os gatos são animais. Isso também é uma premissa verdadeira, porque gato é um animal. Então, premissa 2 verdadeira. Então, eu tenho premissa 1 verdadeira, premissa 2 verdadeira. E quando a gente diz premissa 1 verdadeira, não é só porque a gente tem que considerá-la verdadeira, porque a proposição que está presente aqui é uma proposição verdadeira, uma proposição simples verdadeira, porque todo cachorro é animal e aqui todo gato é animal também. Bom, conclusão. Todos os cachorros são gatos? O fato de todo cachorro ser animal e todo gato ser animal garante que todos os cachorros são gatos? Observe que a conclusão que nós estamos tirando aqui é uma conclusão de conteúdo falso. Então, veja bem. Premissas verdadeiras levando a uma conclusão falsa. Levando a uma conclusão falsa. Se nós fôssemos representar isso em diagramas, nós temos aqui, ó, conjunto dos animais. Aqui são todos os animais que estão dentro desse conjunto. Aí eu tenho aqui um conjunto que é cachorros. Cachorros. E eu tenho outro conjunto aqui que é gatos. Veja bem, cachorros e gatos estão todos dentro do conjunto dos animais, mas não obrigatoriamente um dentro do outro. Cachorro é cachorro, gato é gato, ok? São todos animais, mas um não tem nada a ver com o outro. Então, essa conclusão que nós chegamos aqui não representa um argumento válido, tá? Não representa um argumento válido. Premissas verdadeiras acarretaram uma conclusão falsa, o que torna o argumento inválido, ok? Bom, galera, nós precisávamos relembrar esses tópicos. Agora vamos colocar na prática aí, nessa revisãozinha aí, alguns exercícios. Vamos resolver aí. Vamos começar pelo seguinte. Considere falsa a afirmação. Se Débora é feliz, então ela não é analista de redes. Dessa forma, pode-se concluir corretamente que letra A, Débora não é feliz ou não é analista de redes, Débora não é feliz e não é analista de redes, Débora não é feliz e é analista de redes, Débora é feliz e não é analista de rede, e por último, Débora é feliz e é analista de redes. Ok? Então vamos analisar essa questão. Como a gente está nesse aulão, e você provavelmente já deve ter assistido a nossa aulinha de lógica de argumentação, e
com base em todas essas revisões que nós já trabalhamos aqui, eu recomendo para você, prezado concurseiro, dar uma pausa no vídeo, tenta fazer esse exercício, na sequência você acompanha a solução que nós vamos dar aí, ok? Então, dê uma pausazinha e tente fazer. Vamos analisar aqui o seguinte. Eu quero chamar a sua atenção para o que está sendo dito aqui no início. Ó, considere falsa. O exercício, o teste está dizendo que se Débora é feliz, então ela não é analista de redes, é uma proposição falsa. É uma proposição falsa. Mas quem é essa proposição? É uma proposição composta, ligada pelo conectivo se, então. Aí, galera, veja bem, o que diz a tabela verdade desse conectivo? Que a proposição composta ligada pelo conectivo se, então, só admite valor lógico falso, que é esse caso aqui, quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Quando isso acontecer, a proposição composta é falsa. Então, se o exercício, se o teste está dizendo que esta proposição é falsa, ele está dizendo que esta primeira parte aqui, que é Débora é feliz, é verdadeiro. E está dizendo que essa outra parte, ela não é analista de redes, é falso. É isso que o exercício está dizendo, porque é a única condição que faz com que essa proposição seja falsa. É a primeira sendo verdadeira e a segunda sendo falsa. Bom, dessa forma, eu tenho a certeza que Débora é feliz, é verdadeiro. E está dizendo que ela não é analista de rede, é falso. Se ela não é analista de redes, é falso, o que é verdadeiro? É que ela é analista de rede, é o contrário. Ela não é analista, falso. Então, o que é verdadeiro? É que ela é analista. Então, diante dessa hipótese, dessa conclusão, a gente tira que Débora é feliz é verdadeiro. Então, tudo que é Débora não é feliz, eu já elimino. Olha aqui, ó. Débora não é feliz, Débora não é feliz, Débora não é feliz. Eu já elimino de cara essas três opções, porque eu sei que Débora é feliz é verdadeiro. Me restaram duas alternativas. Bom, agora eu vou para a segunda parte. Ela não é analista de redes, é falso. É falso. Então, o que é verdadeiro? Que ela é analista de redes. Então, a letra D diz que ela não é analista de redes. Então, também eu excluo essa opção. Então, só restou uma alternativa, a alternativa E, Débora é feliz e é analista de rede. Essa é a conclusão que eu tiro diante dessa afirmação. Ok? Professor, não acertei, não entendi nada, confundiu toda a minha cabeça e agora o concurso está bem aí. Galera, não... Desculpe aí. Não se desespere, tá? Não desespere. Agora o momento é de muita calma, tá? Esse aulão é justamente para tentar colocar alguns pontos necessários para que você se dê bem na prova que você vai fazer. Então, ter algumas dúvidas ainda nesse momento é muito comum, tá? O mais importante é que você entenda o raciocínio que nós demos aqui. Ah, professor, eu compreendi. Beleza, com certeza. Se vier uma questão com essa mesma linha de raciocínio, você já sabe o caminho que você tem que tomar. Por isso que eu recomendo que vocês tentem fazer antes, para criar uma linha de raciocínio própria e só depois acompanhar o raciocínio nosso, para que você depois compare e faça os ajustes que você achar necessário. Beleza? Vamos para mais um teste aí. Número 2. Se Vilma é analista, então Gustavo não é aviador. Se Oswaldo é aviador, então Sidney é contador. Verifica-se que Gustavo e Oswaldo são aviadores. Conclui-se de forma correta que, aí nós temos as alternativas. Vilma analista, Sidney é contador. Vilma é analista, C, somente C, Sidney é contador. Vilma não é analista e Sidney não é contador.
Vilma não é analista, sei somente se Sidney não é contador. Vilma não é analista e Sidney é contador. Bom, essas são as alternativas de resposta. Mais uma vez, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver. Na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar aí. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa aula e muito mais? Então convido você a fazer o nosso super aulão de véspera aqui do Lá Concurso. Pode ter certeza que esse aulão de véspera vai te deixar muito mais competitivo. É um aulão de véspera completíssimo, na qual a gente atende 100% do edital. Detalhe, aulão de véspera conciliando teoria e exercício. Pode ter certeza que com essas aulas aqui do aulão de véspera, a nossa perspectiva, a coordenação pedagógica fez uma meta, fez um planejamento. Sabe qual que é o nosso planejamento? De preparar vocês, de cantar antecipadamente 35 questões das 100 questões. Ou seja, você já pensou? Faz um aulão de véspera com a gente. Nesse aulão de véspera, lá tem no mínimo 35 questões aí que serão possíveis questões da sua prova. Sabe o que é isso? Vantagem competitiva. Você sai na frente. Em concurso público é isso. Quem sai na frente são os alunos aí com maior possibilidade de serem aprovados. Professor, quanto custa a minha matrícula? A sua matrícula custa apenas R$ 60,00, um curso completíssimo, aliás, um aulão de véspera completíssimo de todos os nossos professores, 50 dias de acesso, mais de 22 horas de videoaulas dos professores Sidney Martins, Cato Júnior, Jefferson Fiel, professor Wellington, professor Luiz Antônio, professor Roberto, professor Pedrão, professor Alonso, professor Marciano e professor Rodrigo Belmonte. Tá certo, galera? Então convido você aí para fazer esse super aula de véspera conosco, que como disse, você não vai se arrepender e vai ficar muito competitivo. Saia na frente e deixe a concorrência correndo atrás de você. Forte abraço, tchau, tchau.